Yuki era um fracote que levava uma vida comum até que um dia foi transportado para o reino dos demônios. No entanto, antes de ser devorado por monstros, uma poderosa Domi Mami o salva transformando-o em um demônio poderoso. Mas em troca, ele tem que se tornar seu estranho escravo. No começo, Yuki está voltando a pé da escola quando, de repente, uma névoa densa engole a área e o transporta para o reino dos demônios, Mato. Yuki pega seu celular para assistir ao protocolo de segurança que o instrui a manter a calma, permanecer onde está e esperar ser resgatado. Ele tenta seguir as instruções o melhor que pode, mas criaturas demoníacas conhecidas como Shukis saem rastejando e atacam ele. Yuki foge e fica encurralado sem ter para onde ir, mas quando toda a esperança parece perdida, um vilão de cabelo branco corta as feras enquanto controla uma. Ela se apresenta como Kyuka, uma comandante de um esquadrão da Força de Defesa Demoníaca, e usa sua habilidade para transformar um dos Shukis em seu escravo, e diz a Yuki para subir. Eles escapam e durante a fuga, seus 3 soldados, Himari, Nai e Shushu, chegam para ajudá-los. Nai usa rapidamente sua habilidade de detecção e avisa que outro enxame está se aproximando. Ao ouvir isso, Kyuka ordena que sua equipe mantenha a posição enquanto ela leva Yuki para um lugar seguro, e o time se prepara. Himari se transforma em uma arma. Shushu expande seu corpo para um tamanho colossal, e Nai amplia seu campo de detecção para guiar seus movimentos. Juntos, eles abrem caminho através do caos, dando a Kyuka e Yuki uma chance de recuar. Então, à medida que o trio avança, encontram um menino em Mato e ele acorda chorando, implorando por ajuda para encontrar sua irmã desaparecida. Enquanto isso, Kyuka avança com Yuki e eles veem a irmã do menino sendo perseguida por Shukis perto de um penhasco. Ela então escorrega e enquanto está caindo para a morte, Kyuka rapidamente a salva e a leva em seu Shuki. No entanto, eles são cercados, então Kyuka ergue uma barreira protetora ao redor de Yuki e da menina enquanto ela rapidamente avalia suas chances. Ela sabe que as probabilidades são sombrias, mas se lembra de como seus colegas soldados duvidaram de sua liderança e de seu sonho de se tornar a comandante suprema, o que agora a motiva. Recusando-se a recuar, ela decide que precisa de reforços e pede a ajuda de Yuki para sobreviver a isso. Querendo provar que não é um inútil, ele concorda em ajudar da maneira que puder, mas para sua surpresa, Kyuka pede para ele ser seu escravo. Ela então oferece a Yuki um contrato de escravo estendendo seu dedo. Como qualquer homem faria, ele lambe seu dedo e se transforma em um monstro. Uma onda de poder bruto inunda seu corpo, e Himari, Shushu e Nai chegam a tempo de testemunhar sua transformação. Na sua nova forma, ele obliterou os Shukis ao redor deles. Kyuka então sobe em seu corpo transformado e juntos eles levam a garota para um local seguro. Os Shukis restantes então se fundem em uma abominação imponente, mas Kyuka dá o comando e ela e Yuki avançam, cortando a abominação ao meio enquanto os outros assistem, já imaginando o quão poderoso Yuki pode se tornar. Quando a batalha termina, Yuki retorna à forma humana e Kyuka manda sua equipe embora para que ela possa falar com ele em particular. Ela elogia Yuki por sua bravura e lhe oferece um cargo permanente ao seu lado, surpreendendo-o. Ela então diz que sua habilidade tem uma desvantagem e de repente o beija. Ela explica que, como sua mestre, ela deve recompensá-lo cumprindo seus desejos interiores sempre que ele se transforma. Sim, mesmo aqueles que causariam a desmonetização deste vídeo. Ela oferece outro beijo, mas Yuki se assusta tanto que acidentalmente derruba seu chapéu, revelando que ela está na verdade constrangida. Ela diz a ele que seu corpo se move sozinho por causa do contrato e ela não sabia que isso aconteceria. Então ela continua beijando-o enquanto pressiona seu corpo contra o dele como se quisesse que ele perdesse o controle, e Yuki eventualmente cede. Depois que terminam, Kyuka compartilha sua ambição de se tornar a comandante suprema e sua necessidade do poder de Yuki para alcançar esse objetivo. Yuki diz a ela que ele é um fraco que só é bom em tarefas domésticas, mas Kyuka o lembra de que ela testemunhou sua coragem em primeira mão. Ela insiste que suas habilidades domésticas também têm valor real, e seu elogio o enche de um senso de pertencimento que ele não sentia há anos. Yuki concorda em servir como sua escrava e promete lutar ao lado dela, pois ele também quer ser mais forte. Então eles retornam ao dormitório da 7ª equipe, onde Kyuka o apresenta como o novo zelador da equipe, o que o desaponta. Ele pergunta se não faz parte do time, e Kyuka lembra que apenas mulheres podem fazer parte da força de defesa contra demônios. Mas ela deixa claro que, embora suas responsabilidades sejam manter o dormitório, ela o convocará para a batalha sempre que precisar dele. Eles não perdem tempo colocando-o para trabalhar, e Nai, o recruta mais recente antes dele, até mesmo reivindica a antiguidade e insiste em ajudá-lo a se ajustar. Mas, embora ele receba um papel inferior na equipe, pela primeira vez em muito tempo, Yuki sente que finalmente encontrou um lugar onde realmente pertence. Então, como sua primeira tarefa como zelador, Yuki deve limpar a área externa e limpa cada superfície até que esteja impecável. De repente, o chão treme sob seus pés e, sem aviso, um Shuki rompe do chão e se lança sobre ele. Mas uma barreira protetora ativa-se sozinha, arremessando a criatura para trás e fazendo o coração de Yuki disparar.
Nesse momento, Nai passa casualmente e explica que o dormitório da 7ª Esquadra fica na área mais perigosa de Mato, bem atrás do portal demoníaco, então ataques aleatórios de Shuki acontecem com frequência aqui. Enquanto ela fala, descreve a estrutura de Mato como uma enorme cidade demoníaca do tamanho de Tóquio, dividida em 8 distritos e cada equipe protege um distrito, o que torna a 7ª equipe responsável pelo distrito 7. Nai diz orgulhosamente que, como sua veterana, ela o guiará em seu trabalho, mas suas palavras o irritam, já que ela é mais jovem e receber ordens dela fere muito seu orgulho. Yuki aponta para o Shuki ainda se contorcendo no chão e se pergunta em voz alta se eles simplesmente vão deixar o monstro lá. Antes que Nai responda, Himari entra furiosa e dispara uma rajada ensurdecedora de sua arma Gatling, destruindo o monstro instantaneamente. Yuki fica chocado com o quão imprudente ela é ao disparar perto dele, mas Himari não pede desculpas e diz que é uma profissional no Fortnite, então não vai errar. Em vez disso, ela o repreende por conversar no primeiro dia e exige que ele comece a fazer o café da manhã. Irritado com o tom mandão dela, Yuki resmunga baixo, mas Himari o ouve e rapidamente o lembra que ele deve ser grato porque é Kyuka quem é generosa o suficiente para permitir que ele, tão patético, se junte a uma equipe tão de elite. Então o café da manhã é servido, e as garotas ficam maravilhadas com a culinária de Yuki, enquanto o Chuchu vibra ao comer. Kyuka o elogia calmamente, e até Himari, apesar de seu orgulho, pede mais. Yuki se sente orgulhoso por um momento, mas o sentimento desaparece quando percebe que está basicamente agindo como a empregada do esquadrão e não o herói que ele queria ser. Frustrado, ele pergunta a Kyuka sobre deixá-lo fazer mais na batalha, e ela explica que o chamará para lutar apenas quando necessário. Até lá, o trabalho dele é manter o dormitório. Yuki começa a protestar, mas Himari de repente pressiona sua lâmina contra o pescoço dele, dizendo para ele nem ousar reclamar. Antes que as coisas piorem, Kyuka intervém e lembra os outros de respeitarem Yuki como zelador deles, considerando que suas habilidades o tornam valioso. Mas ela acrescenta que se ele cometer algum erro ou tentar fazer algo esquisito, ela mesma vai torcer o fígado dele até virar linguiça. Mais tarde, Yuki sobe para a torre de vigilância do dormitório para admirar a ampla vista de Mato, mas lá embaixo, nas fontes termais privadas, Himari começa a tomar banho. Yuki entra em pânico e se esconde, mas Chuchu aparece atrás dele usando sua habilidade de encolher, e ela diz que tem estado observando ele, espionando suas preciosas bochechas doces como uma espiã. Antes que Yuki possa explicar, ela tira uma foto dele no banho e declara que ele é definitivamente um espião. E Yuki entra em pânico e implora para ela apagar, mas ela se recusa. Em vez disso, ela anuncia que ele agora é seu escravo secundário, assim como ele é de Kyuka. Sem saída, Yuki concorda relutantemente. Mais tarde, ele está limpando o quarto bagunçado de Chuchu, enquanto ela relaxa na cama lendo quadrinhos de romance. Ele sabe que precisa sair dessa situação, e quando vê o telefone dela por perto, tenta apagar a foto embaraçosa, mas Chuchu rapidamente o pega de volta. Ela o pega segurando a capa do enredo dela no meio do caminho e ele fica nervoso, esperando que ela grite. Em vez disso, ela dá de ombros e diz que para ela, Yuki não é um homem, mas sim um escravo útil, apenas para tarefas domésticas. Yuki então pergunta se ela realmente não se importa com ele lavando suas roupas íntimas, e ela garante que está tudo bem. Mas quando ela tira outra foto e a adiciona com orgulho à sua lista crescente de material de chantagem. Derrotada, Yuki sai do seu quarto e encontra Kyuka e Himari no meio do treinamento do lado de fora. Kyuka demonstra suas técnicas limpas e eficientes, explicando que um ataque perfeito deve ser rápido, preciso e implacável, não dando tempo para o inimigo reagir. Nesse momento, um Shuki invade o portão e, para demonstrar sua técnica, Kyuka dá nele a combinação asa de frango com batatas fritas para derrubá-lo. Yuki assiste admirado, lembrando-se de quão perigoso é este mundo, e decide silenciosamente nunca a irritar. Naquele momento, Nai toca no ombro de Yuki, dizendo que ela tem um pedido para ele. Ela diz para ele cuidar do Chuchu, enquanto ela participa de uma reunião com Kyuka e Himari. Yuki reclama, mas Nai insiste que Chuchu é realmente legal, o que é uma afirmação que Yuki acha difícil de acreditar. Então, deixado sozinho com Chuchu novamente, Yuki é imediatamente ordenado a massagear suas costas. No começo ele fica irritado, mas logo se vê distraído pela física do movimento e debate se deve dizer algo. Chuchu pergunta casualmente por que ele é tão habilidoso nisso, e Yuki explica que aprendeu cuidando de sua irmã. Chuchu diz a ele que também tem irmãs, mas menciona que após a morte de seu pai, ela cresceu em uma escola só para meninas. Yuki agora entende a curiosidade dela sobre ele, mas está confuso com a decisão dela de reivindicá-lo. Chuchu insiste que o que mais importa na vida dela é se divertir. Por isso ela entrou para a equipe, para poder lutar contra os Shukis como se estivessem num mangá de aventura e ação. Depois da massagem, ela o desafia para um jogo, e Yuki concorda, acreditando que vai ganhar, mas ela adiciona uma condição de que o perdedor deve tirar uma camada de roupa. Yuki se recusa, mas Chuchu lembra que um escravo não pode desobedecer. Determinado a vencer, Yuki joga a sério, mas ele perde repetidamente até ficar com sua camada final. Quando ele perde novamente, Chuchu diz-lhe para tirar isso também, ignorando seus protestos sobre mostrar sua salsicha.
Quando ela se aproxima, Yuki entra em pânico e tenta argumentar com ela, avisando que ver o corpo de um homem pode traumatizá-la. Chuchu ri, se agiganta e facilmente o domina. Enquanto o segura como um brinquedo, ela puxa sua cueca samba-canção, faz uma pausa e então cai na risada ao ver o poderoso Glizy. Yuki queima de humilhação, mas antes que qualquer outra coisa aconteça, uma explosão gigantesca sacode o dormitório. Um enorme Shuki rompeu a barreira, rachando-a com um único golpe. Chuchu ordena que Yuki fique para trás, insistindo que os homens são fracos antes de crescer para igualar o tamanho do monstro. Ela luta contra a criatura e ganha vantagem no início, mas quando um segundo Shuki, ainda maior, aparece, ela é atingida com força e começa a ficar para trás. Yuki quer ajudar, mas ele não pode se transformar sem o comando de Kyuka. Mas então ele se lembra de ganhar poder lambendo a mão dela durante o contrato. Desesperado, ele corre para o quarto de Kyuka, procurando algo com seu cheiro. Ele tenta primeiro suas luvas, mas nada acontece. Então ele experimenta a camisa dela, o que lhe dá apenas uma transformação parcial. Mas finalmente, ele encontra as botas dela e inala o forte cheiro dos dedos dos pés dela. Caramba! Desencadeando uma transformação completa. Quando ele retorna ao campo de batalha, Chuchu ri de sua aparência meio transformada, mas Yuki a ignora e diz para segurar o Shuki. Surpresa com sua confiança, ela escuta, e usando toda a força que ele tomou emprestado, Yuki dá um soco poderoso que destrói o monstro instantaneamente. Exausto, ele cai da torre e aterrissa desajeitadamente entre os cachorrinhos gêmeos de Chuchu, e em vez de gritar, ela o provoca por ser teimoso e acha sua determinação engraçada. Mais tarde, quando o grupo retorna, Kyuka massageia os ferimentos de Yuki como parte do contrato de mestre e escravo. Yuki pergunta sobre a barreira danificada, e Kyuka explica que é feita de pêssegos encantados e se reparará desde que o dano não seja muito grave. Antes de sair, Kyuka repreende Chuchu por ser imprudente e estúpida, então ela ordena que Chuchu ajude Yuki com as tarefas domésticas como retribuição. Enquanto os outros se afastam, Chuchu senta-se nas costas de Yuki, dizendo que está ainda mais interessada nele. Ela então mostra a ele mais uma foto comprometedora dos dois, e Yuki olha em descrença, percebendo que não tem como escapar. Enquanto isso, Chuchu sai cantarolando, já planejando seu próximo esquema. Em outro lugar, outro esquadrão está lutando contra um Shuki, e é arremessado como um boneco, mas quando estão prestes a serem devorados, alguém ordena que o Shuki pare. E das sombras, surge um vilão monstro que pode sentir a presença de Yuki. Em outro dia, Kyuka decide levar Yuki através do portal mágico para visitar outro esquadrão estacionado na cidade de Yamagaya. Então, Yuki pisca de surpresa quando Kyuka aparece de repente com suas roupas casuais. Vê-la fora do uniforme pega-o de surpresa, e por um momento ele não pode deixar de admirar como ela está bonita. Ele rapidamente se recompõe e comenta desajeitadamente que é revigorante estar no mundo humano novamente, mas Kyuka diz-lhe para aproveitar o ar puro enquanto pode, porque estas férias curtas não vão durar muito. Enquanto continuam andando, Yuki continua lançando olhares furtivos para ela, sentindo-se estranhamente nervoso, porque ela parece ainda mais bonita do que ele imaginava sem o uniforme habitual. Quando ele pergunta para onde ela quer ir primeiro, ela não responde e simplesmente continua andando, deixando-o confuso. Enquanto isso, de volta ao dormitório, Chuchu procura por Yuki, mas encontra Nai organizando itens na sala de armazenamento. Quando ela pergunta onde Yuki foi, Nai explica de maneira casual que Kyuka o levou para sair, e Rimuri está em patrulha. No momento em que Chuchu ouve isso, sua expressão muda ao perceber que dia é hoje. De volta ao mundo humano, Kyuka leva Yuki a um cemitério tranquilo, e eles param diante de uma grande pedra memorial. Ela explica que homenageia as vítimas do incidente da montanha Gassen em Aozawa, onde demônios atacaram. E entre esses demônios estava o unicórnio, aquele que conseguiu escapar. Kyuka ainda era jovem na época, mas ela nunca esqueceu o que aconteceu. Em pé diante do memorial, ela admite que suas experiências aqui são parte do motivo pelo qual ela está tão determinada a lutar contra demônios. Depois de prestar suas homenagens, ela se vira para sair, mas Yuki a para gentilmente e sugere que façam uma pequena pausa primeiro. Ele aponta para uma loja de parfés nas proximidades e insiste que ela deveria experimentar. A princípio ela hesita, mas quando vê como o parfait é, ela concorda em experimentar rapidamente. Lá, Yuki se abre para ela sobre seu próprio passado sombrio, explicando que ele entende seus sentimentos mais do que ela pode imaginar. Ele revela que também perdeu a irmã em um ataque de demônios, então ele conhece a dolorosa mistura de arrependimento e vingança. Mas ele a avisa que se ela se esforçar demais, pode se esgotar antes de alcançar seu objetivo. E pela primeira vez, Kyuka suspira levemente e lhe dá um pequeno sorriso genuíno. Quando o parfait chega, ela dá uma mordida e realmente aproveita, algo que Yuki raramente vê dela. Ver o sorriso dela o lembra da expressão da irmã de muito tempo atrás, despertando velhas memórias que ele não enfrenta há anos. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, o telefone de Kyuka toca com um aviso urgente, e sem hesitar, ela ordena que Yuki se transforme para que possam retornar ao dormitório o mais rápido possível. Quando chegam, ela instrui-o a trocar de roupa, mas então inesperadamente lhe diz para segui-la até seu quarto.
Lá, Yuki percebe que esta é sua recompensa, onde Kyuka o deixa remover suas roupas antes de ela trocar para seu uniforme, dando-lhe uma visão de tirar o fôlego que faria qualquer um ficar animado. Uma vez que Kyuka termina de se vestir, o clima volta ao profissional e chega um relatório sobre múltiplas crateras aparecendo e demônios emergindo delas. Nai examina a área usando sua habilidade de detecção e confirma que não há humanos por perto, o que significa que o local é efetivamente um ninho de demônios. Yuki, totalmente animado, se prepara enquanto o esquadrão se dirige ao campo de batalha. Quando chegam, Yuki insiste para que Kyuka destrua a cratera imediatamente, mas ela o impede, insistindo que esperem até que sua formação esteja pronta. Com Shushu se transformando em seu tamanho gigante, ela destrói a cratera como se estivesse esmagando um formigueiro. Himuri continua com uma rajada de sua metralhadora giratória, eliminando os demônios que restam. Para os poucos que sobreviveram, Kyuka e Yuki estão prontos para atacar, mas antes que Kyuka possa terminar de dar comandos, um ataque repentino vem por trás. O demônio Unihorn aparece e cavalgando nele está esta misteriosa criatura atraente que dispara um golpe devastador em Himuri, derrubando-a. Kyuka imediatamente avança e exige respostas, e a mulher se apresenta calmamente como alguém que despreza a força de defesa demoníaca e possui um pêssego mágico próprio, que lhe confere um poder tremendo. Ela entra em uma batalha feroz com Kyuka, igualando sua força e velocidade com facilidade. No meio da luta, a mulher casualmente menciona seu irmãozinho bonito e diz que está procurando por ele. Quando outro demônio se aproxima dela, ela olha para ele com uma fúria tão fria que Yuki congela, porque aquela expressão mortal o lembra estranhamente de sua irmã. Enquanto a batalha continua, a mulher zomba do time da Kyuka, afirmando que eles não sabem nada sobre o verdadeiro poder do mundo dos demônios. Mas então ela volta sua atenção para Yuki, e quando seus olhos se encontram, algo cintila entre eles. Aquele momento de distração permite que Kyuka ataque, puxando Yuki para fora do aperto da mulher. Em vez de terminar a luta, a mulher misteriosa recua com seu Unihorn. Furiosa, Kyuka ordena que Yuki a persiga, mas ele se recusa e opta por ajudar os feridos Himuri e Shushu. Vendo-os inconscientes, Kyuka percebe que deve priorizar a segurança deles e relutantemente cancela a perseguição. De volta ao dormitório, Himuri e Shushu são tratados por seus ferimentos enquanto, a portas fechadas, Kyuka recompensa Yuki e usa seus pés sedutores para esgotá-lo enquanto o provoca, acariciando seu rosto suavemente com os dedos dos pés enquanto fala sobre a misteriosa mulher demônio. Ela admite que nunca conheceu alguém como ela. Yuki, ainda tentando se recuperar, diz que a mulher parecia perturbadoramente semelhante à sua irmã que desapareceu após um ataque de demônio anos atrás. Kyuka especula que a mulher pode estar procurando por um irmão próprio, o que poderia explicar sua reação ao ver Yuki. Mais tarde, Yuki prepara o jantar, ainda profundamente pensativo sobre a possibilidade de que a mulher demônio possa realmente ser sua irmã perdida há muito tempo. Seus pensamentos são interrompidos quando Nai o repreende levemente por deixar a panela ferver. Mas ela não fica chateada e, em vez disso, agradece sinceramente por ajudar durante a batalha e promete apoiá-lo como puder. Yuki sorri e a tranquiliza, chamando-a de doce e dizendo para não se preocupar. Enquanto isso, no reino dos demônios, a misteriosa mulher, Aoba, informa seu líder enquanto uma garota de cabelo curto chamada Coco cuida de seus ferimentos lambendo-os para curar. Aoba já sabe a verdade de que Yuki é de fato seu irmão, mas o que a confunde é porque ele se aliou a Kyuka e aos caçadores de demônios. De volta ao dormitório, Yuki toma banho quando Shushu de repente aparece atrás dele, já totalmente recuperada, e o agradece pelo resgate. Ela brinca dizendo que lavará suas costas, e quando Yuki recusa, ela diz que ele não deve se virar considerando o estado em que ela está, então ele deve apenas aceitar. Quando ela começa a lavar suas costas, ele assume que ela deve estar usando um maiô, mas quando ele finalmente se vira, é saudado por seus belos seios. Em pânico, Yuki sai correndo do banho apenas para esbarrar diretamente em Himari, que por acaso está tirando suas peças íntimas naquele exato momento. Himari congela, depois se transforma em um monstro furioso, pronto para despedaçar Yuki. Antes que o caos irrompa, um portal de repente se abre no corredor, e dois membros do Esquadrão 6, Tenka e Yachiu, saem e imediatamente começam a provocar Yuki por ser o novo escravo do 7º Esquadrão enquanto perguntam por Kyuka. Eles se sentam com o esquadrão de Kyuka, e Kyuka imediatamente exige saber por que eles apareceram no dormitório. Tenka vai direto ao ponto e explica que está aqui porque a sede emitiu um aviso urgente de que um demônio disfarçado de humano, com força esmagadora, está à solta. Os superiores ordenam que todas as equipes cooperem se outro incidente ocorrer. Antes que Yuki possa até mesmo processar essa notícia, Yachiu vira seus olhos afiados e perturbadores para sua irmã mais nova, Himari, e começa a zombar dela. Ela provoca Himari por desmaiar durante a última missão, alegando que envergonhou a família Azuma e humilhou todos os ligados a ela. Himari cerra os punhos, tremendo de raiva, mas antes que ela possa explodir, Kyuka intervém. Ela menciona que já ouviu falar sobre o Esquadrão 3 sendo atacado 2 vezes pelo mesmo demônio parecido com humano,
e ela enfatiza que o trabalho em equipe é necessário. Ainda assim, Yachiyo está longe de terminar e ela solta uma risada fria e zombeteira e descarta Himari como lixo inútil para sua própria equipe. A frustração de Himari aumenta, mas Kyuka percebe imediatamente e se coloca entre elas antes que a tensão arruine a missão. Ela sugere um duelo mano a mano entre as duas equipes para julgar sua força atual, e Tenka exibe um sorriso sádico, pois claramente gosta da ideia, e ela concorda em retornar com sua equipe completa para o desafio. Depois que o Esquadrão 6 sai, Himari se vira para Kyuka com uma expressão desesperada e determinada. Sem hesitar, ela implora por ajuda e pede permissão para usar Yuki para treinamento. Kyuka concorda, mas avisa que vencer exigirá força, disciplina e sacrifício. Himari acena firmemente, declarando silenciosamente que está disposta a se esforçar o quanto for necessário. Mais tarde, ela leva Yuki para fora para começar o treinamento. Ela explica que sua habilidade é baseada no aprendizado, pois ao observar, copiar e ajustar, ela pode replicar outras técnicas, e seu objetivo agora é estudar e dominar o poder de Kyuka. Os dois se dirigem a um covil de demônios próximo para treinar, e Yuki toca Himari, desencadeando sua transformação. Mas desta vez, a forma sai diferente. Embora sua nova forma não tenha a força de Kyuka, Yuki ganha muito mais velocidade. Mesmo assim, Himari sente um surto de esperança ao vê-lo se mover, pois sua velocidade lhe dá confiança de que ela realmente pode ter uma chance contra sua irmã idiota. Quando terminam o treino, ambos estão exaustos e do nada, Himari exibe seu protetor de frutos do mar, chocando-a completamente. Ela diz a Yuki para olhar rapidamente para o outro lado, mas fica presa naquela posição por alguns segundos. Yuki então explica a Himari que o poder de Kyuka inclui um sistema de recompensas, e sem uma recompensa cremosa, sua forma monstruosa não permanecerá estável. Por necessidade, Himari relutantemente concorda em dar a ele sua recompensa, e o sufoca com seu snoo-snoo. Depois, Yuki sugere casualmente que ela tente mudar para outra habilidade, mas Himari responde irritada, lembrando-lhe que não é algo que ela pode mudar livremente. Ela explica que seu poder depende de compatibilidade e não pode ser substituído só porque ela quer. Yuki murmura algo para si mesmo sobre o sistema de recompensas dela ser problemático, mas Himari ignora e revela sua verdadeira motivação. Ela explica que vem da respeitada família Azuma, conhecida por criar guerreiros poderosos por gerações. Mas, em comparação com suas irmãs, ela sempre foi vista como a fraca, a decepção que mancha a reputação deles, e essa pressão intensa a leva a trabalhar mais do que qualquer um. Ouvindo sua honestidade, Yuki para de provocá-la e acena silenciosamente. A atmosfera entre eles suaviza, e ele promete ajudá-la, mas apenas mantendo seu ego sob controle. Eles continuam planejando até tarde da noite e discutem a habilidade de Yachiyo, que permite a ela dobrar o tempo. Enquanto isso, longe dali, Yachiyo de repente para a conversa no meio, como se sentisse a determinação de Himari, e ela aprecia a ideia de esmagar sua irmã novamente. No dia seguinte, Himari leva Yuki para um treinamento mais intenso e compartilha sua ideia de que a manipulação do tempo de Yachiyo consome uma quantidade enorme de resistência, e que se eles conseguirem forçá-la a usá-la com frequência, poderão criar uma oportunidade. Ela também aponta a pose de carregamento incomum de Yachiyo sempre que ela se energiza, uma fraqueza que eles podem explorar. Yuki sugere focar inteiramente na velocidade para reduzir as chances de Yachiyo ativar sua habilidade, e Himari concorda e diz a ele para canalizar seu poder para as pernas. Lá seus movimentos se tornam mais rápidos, mas seus golpes perdem impacto. Então, quando a transformação termina, Himari dá um tapinha gentil na cabeça dele, mostrando que ela vê seu progresso enquanto o lembra que ele ainda tem um longo caminho pela frente. Mais tarde, eles se movem para outra área para a próxima etapa do treinamento, mas desta vez, Kyuka intervém para oferecer orientação. Ela ensina Himari que lutar com Yuki diretamente é muito mais eficaz do que agir à distância, e a compreensão vem instantaneamente. Seguindo o conselho, Himari sobe nas costas de Yuki para guiá-lo, e sua força aumenta tremendamente. Seus ataques tornam-se mais precisos, rápidos e muito mais coordenados. Dia após dia, eles treinam sem parar, aperfeiçoando seus movimentos até que o timing corresponda perfeitamente. Cada sessão bem sucedida termina com Yuki recebendo suas recompensas habituais, e ele nunca reclama. Finalmente, o dia do duelo chega. O Esquadrão 6 aparece cedo com Tenka, Yachiyo e Saora. Então, enquanto Himari e Chuchu tomam banho antes da luta, Saora entra casualmente na água e adormece quase imediatamente, surpreendendo os dois. Depois de terminar, Himari sai, apenas para ser parada por Yachiyo. Sua irmã mais velha se aproxima e a zomba, e a confiança de Himari cai por um momento. Mas o que chega bem a tempo, e seu olhar firme a tranquiliza de que ela se tornou mais forte. Do lado de fora do dormitório, Dina do Esquadrão 10 aparece como a juíza designada. Ela levanta as mãos e cria uma enorme barreira protetora ao redor da arena para garantir que ninguém sofra ferimentos fatais. O duelo então começa, e a regra é simples. Continue lutando até que uma pessoa não possa continuar ou se renda.
Yachiyo se move primeiro, lançando mais insultos, totalmente convencida de que ganhará, mas Himeri usa a confiança dela contra ela. Com a velocidade aumentada de Uki, eles lançam um ataque surpresa logo no início, pegando Yachiyo desprevenida. Ainda assim, Yachiyo sorri sem medo. O tempo se quebra ao seu redor enquanto ela ativa sua habilidade, reiniciando o campo instantaneamente. Mas Himeri estava preparada para este momento. Antecipando a mudança de tempo, ela muda de rumo imediatamente, alterando sua estratégia no meio do movimento. Com Uki ao seu lado, ela se prepara para enfrentar a habilidade de dobrar o tempo de Yachiyo de frente. Anteriormente, movida pela necessidade de aprender tudo o que puder sobre sua irmã, Himeri pergunta a Saora se sua irmã tem treinado. Saora, com sua expressão sonolenta habitual, revela casualmente que Yachiyo não se preocupou em treinar nada. Ela diz que Yachiyo tem agido despreocupadamente, como se o duelo não exigisse nenhum esforço dela. Chuchu comenta que Yachiyo provavelmente não leva Himeri a sério, e essa observação silenciosamente alimenta a motivação de Himeri para derrotá-la a qualquer custo. Quando o duelo começa, Himeri e Uki imediatamente lançam a estratégia secreta que praticaram por dias. Uki dispara para cima no céu com velocidade intensa, e Yachiyo permanece calma e confiante, levantando sua arma modificada enquanto se prepara para ativar sua habilidade especial, planejando voltar no tempo e controlar a luta. Mas Himeri espera por este momento. No instante em que Yachiyo assume sua postura de mira, Himeri redireciona Uki no ar, enviando-o em um mergulho repentino para baixo. A mudança é tão abrupta que eles acertam um golpe limpo em Yachiyo, atingindo-a diretamente. Mesmo após levar o golpe, Yachiyo reage sem hesitar. Ela volta no tempo para desfazer o dano e estuda Himeri de perto, preparada para o que vier a seguir. Desta vez, ela tenta usar sua parada no tempo, planejando congelar todo o campo de batalha e terminar a partida com uma vantagem esmagadora. No entanto, quando o tempo retoma, Uki e Himeri já estão fora de seu alcance. A energia desperdiçada a irrita, que é exatamente o que Himeri quer. Usando a velocidade aumentada de Uki, Himeri controla seus movimentos em rajadas rápidas e imprevisíveis, forçando Yachiyo a girar, rastrear e mirar repetidamente. O movimento constante quebra o ritmo de Yachiyo, tornando mais difícil para ela prever o próximo golpe deles. A determinação de Himeri só fica mais forte, e Uki pode sentir o compromisso dela através da conexão deles, motivando-o ainda mais. A tática deles se baseia em confusão e desorientação, criando um movimento incessante combinado com ataques de ângulos que Yachiyo não pode antecipar. Ao observar sua irmã durante anos, Himeri reconhece todas as poses e posturas sutis que Yachiyo usa para ativar suas habilidades, e explorar esses hábitos permite a Himeri conduzir a batalha a seu favor. Mas Yachiyo nunca é descuidada, pois escondida por trás de sua calma distorcida está uma técnica muito mais forte. Ela revela sua habilidade oculta, Aura Prime, e com esse poder, ela estende dramaticamente seu controle sobre o tempo, congelando tudo por mais de 5 segundos inteiros. Naquele momento imóvel, Yachiyo alinha seus tiros e dispara 2 vezes, um apontado para Uki, o outro para Himeri. Quando o tempo volta a fluir, ambos desabam, incapazes de reagir ao ataque que nunca viram chegar. Por um momento, Yachiyo se mantém vitoriosa, mas o Prime Time custa caro a ela, pois drena sua energia, enfraquece sua postura e desacelera seus movimentos. Enquanto isso, Himeri está abalada e quase pronta para desistir quando ouve Uki incentivando-a a continuar, apontando que Yachiyo agora está completamente enfraquecida. Himeri força seus olhos a se abrirem e vê a verdade que ele percebe com a força restante de Uki ainda fluindo tenuemente através de seu vínculo. Ela se levanta novamente. O corpo dela treme, mas sua vontade se recusa a quebrar, e pela primeira vez, ela não se posiciona como a irmã mais fraca, mas como alguém que carrega sua própria determinação e a confiança de Uki por trás dela. Yachiyo prepara outro tiro, assumindo sua postura familiar, mas Himeri muda de tática. Em vez de permanecer montada em Uki, ela salta no meio da investida, desaparecendo da linha de visão de Yachiyo. Yachiyo atira instintivamente, mas não acerta nada. No mesmo momento, Himeri surge por baixo e dispara um tiro limpo diretamente no pescoço de Yachiyo antes que ela possa reagir, e o golpe acerta perfeitamente. Yachiyo cambaleia, choque se espalhando por seu rosto antes de ela desabar completamente no chão da arena. Chuchu e Nai imediatamente explodem em aplausos, gritando de emoção com a vitória de Himeri, enquanto Kyuka observa silenciosamente, sentindo-se orgulhosa da estratégia notável que Himeri realizou. Enquanto isso, Tenka reconhece a habilidade por trás da vitória e aconselha Saora a usar a derrota de Yachiyo como uma chance para se fortalecer. Em seguida, o árbitro rapidamente cura os lutadores feridos, e quando Yachiyo acorda, ela vê as antigas memórias de Himeri desmaiando por excesso de treino, sua determinação sendo confundida com infantilidade. Ver o crescimento de sua irmã com seus próprios olhos, Yachiyo parabeniza gentilmente Himeri, oferecendo-lhe a chance de retornar à família como igual. Mas Himeri permanece firme, e ela recusa, dizendo que sua verdadeira casa é com sua equipe. Suas palavras atingem Yachiyo mais forte do que o pau de carne de Johnny Sins. Uau, calma, Jamal.
Mas Saora e Tenka a confortam silenciosamente, entendendo que seu orgulho esconde sentimentos mais profundos que ela raramente mostra. De volta ao dormitório, as coisas se acalmam. Himeri está pegando uma bebida após a vitória quando Uki se aproxima para pegar uma também. Ela de repente o puxa para perto e o beija profundamente, compartilhando a água fria entre seus lábios, e a doce e suculenta luta de línguas torna-se a recompensa silenciosa dela para ele por apoiá-la durante a batalha. Em outro lugar, Yatio e Tenka conversam sobre o duelo, e Tenka a repreende por subestimar seu oponente. Yatio reconhece que a falta de poder bruto de Yuki prolongou a luta, mas admite que a coordenação inteligente entre ele e Himeri a pegou de surpresa. Enquanto isso, Chuchu procura pelo par, apenas para encontrar Himeri e Uki ainda no meio de um beijo apaixonado e entrelaçado, agarrando-se firmemente após a intensidade emocional do combate. Então é a vez de Saora enfrentar Chuchu na próxima luta, mas além da barreira protetora de Dina, escondidos dos olhos da força de defesa demoníaca, poderosos demônios observam a cena de perto, esperando seu momento para atacar. Com Saora avançando para enfrentar Chuchu, ambas as lutadoras confiam inteiramente na força física bruta, e a tensão aumenta no momento em que a luta começa. O coração de Chuchu bate mais rápido, sua motivação aumenta não apenas para vencer, mas para impressionar Yuki que assiste das laterais. Ela diz a si mesma que dará tudo de si, e desde o início, elas decidem lutar apenas com os punhos. Os golpes poderosos de Saora misturados com seus rajadas de velocidade surpreendentes a tornam imprevisível, enquanto o tamanho imponente e a força bruta de Chuchu dão a ela uma presença dominante, mas Saora, com sua baixa resistência e hábitos preguiçosos, começa a se cansar rapidamente. Percebendo que não pode manter a luta por muito tempo, ela anuncia que irá liberar sua verdadeira habilidade, a Ovelha Louca. Animada pelo desafio, Chuchu ativa sua própria transformação usando mudança de paradigma, expandindo dramaticamente seu corpo. Os olhos de Saora brilham de expectativa, e sua energia aumenta quando ela entra na fase 3 de Ovelha Louca, uma forma que aumenta tanto sua força quanto sua velocidade. Quando Chuchu a arremessa ao chão com um soco pesado, Saora volta instantaneamente, desferindo um golpe afiado no rosto de Chuchu. Ela usa a forma aumentada de Chuchu a seu favor, transformando sua estrutura maciça em um alvo fácil. De repente, rochas pontiagudas surgiram do chão da arena, forçando Chuchu a perder o equilíbrio. Saora aproveita a oportunidade para desferir um golpe devastador em seu estômago, fazendo-a cair de costas. Yuki observa com um temor crescente enquanto Chuchu cai, mas ela se levanta recusando-se a se render. Saora sorri debochadamente, mas Chuchu sabe que essa luta está longe de terminar. Seus pensamentos voltam para seus colegas de classe, que a provocavam sobre romance, dizendo que um dia ela entenderia o que significa lutar por alguém de quem gosta. Ela não deu importância na hora, mas agora, dolorida e determinada, ela finalmente entende que quer que Yuki veja sua força e testemunhe sua vitória. Saora sinaliza para Chuchu diminuir de tamanho para melhorar sua mobilidade, mas Chuchu ignora a sugestão. Com um rugido, ela cresce ainda mais do que o Beagle de Kim Kardashian e se lança para cima antes de descer como um meteoro em queda. Saora tenta detê-la, mas é agarrada em pleno movimento e esmagada no chão enquanto Chuchu a prende sob seu corpo enorme. Por um momento, parece que Saora foi derrotada enquanto seu corpo jaz inerte no chão da arena. Chuchu sinaliza para Dina começar a contagem, mas antes que o primeiro número saia da boca de Dina, o corpo de Saora se levanta de forma antinatural. Os olhos dela estão semicerrados, sua consciência se foi, mas sua postura muda para uma forma perfeita. Yuki fica paralisado, enquanto Yatio apenas sorri, já entendendo o que está acontecendo. Ela explica que o poder oculto de Saora é ativado quando seu corpo perde a consciência, enquanto sua habilidade ainda está em execução. Seus instintos assumem completamente o controle, criando um estado selvagem e imparável. Saora avança com um poder assustador, desferindo golpe após golpe em um piscar de olhos. Chuchu tenta se defender, mas a fúria selvagem de Saora a domina até que ela colapse, sem fôlego e incapaz de continuar. A partida termina com Saora como vencedor. Dina corre para curar Chuchu, mas a energia de cura rasga a camisa de Chuchu, fazendo seus seios macios saltarem livres. Nai rapidamente a cobre enquanto Kyuka urge que Chuchu se retire para a lateral e descanse. Enquanto ela tenta se manter composta, assim que a multidão se vai, suas emoções transbordam, então ela se esconde em seu quarto, lutando contra as lágrimas, pois perder na frente de Yuki dói muito mais do que ela quer admitir. Quando Yuki bate à porta e oferece conforto, ela lhe diz para esquecer a partida, mas suas palavras sinceras permanecem em seu coração, pois ele acredita que ela é forte, que lutou bem e que quase venceu. Querendo afogar na dor da derrota, ela pede a Yuki para fechar os olhos. Quando ele o faz, ela se inclina e o beija suavemente, roubando seu fôlego. Ela não explica, apenas sugere que quer substituir sua tristeza por algo inesquecível. Lá fora, Nai observa Diária, mas a princípio não sente nada em comum. Mas então ela avista duas mulheres misteriosas em um penhasco distante.
Uma delas, com longos cabelos pretos, encara diretamente. Nai sente sua mente ser invadida por uma presença estranha, um aviso gelado ecoando dentro de seu crânio. Momentos depois, demônios emergem das sombras, avançando em direção à arena. Dina levanta sua barreira, confiante em sua durabilidade, mas a situação piora quando um imponente Tsuki avança e, com um golpe poderoso, destrói todo o escudo. Kyuka imediatamente encerra o duelo, percebendo que a ameaça é real. Tenka rapidamente escolta Dina e Nai para um lugar seguro, enquanto os outros se preparam para lutar. Chuchu, completamente curada, retorna à batalha ao lado de Saora. Himari avança contra o demônio humanoide, mas ele a ignora, dizendo que ela não é o alvo. Ela se recusa a deixar que ele escape e o ataca, mas é repelida por um raio. Yachiyo a empurra para o lado antes do segundo golpe e assume a liderança do confronto. Himari reconhece sua intenção e recua para se reagrupar com Kyuka e Yuki. Juntos, os três elaboram uma estratégia para fazer de Yuki sua carta na manga. Himari e Kyuka combinam seu poder com o dele, desencadeando uma nova transformação. O corpo de Yuki irrompe com energia, sua velocidade dispara, sua força aumenta até que ele se torne algo muito além de humano, o Senhor da Guerra. Em outro lugar, Yachiyo luta ao lado de Tenka, a líder do grupo 6, contra o demônio humanoide. À medida que a luta se intensifica, a agilidade de Yachiyo a salva repetidamente, mas o demônio se adapta rapidamente. Uma explosão poderosa rasga o campo de batalha, arrancando o braço de Yachiyo e arruinando sua postura de combate. A dor inunda seu corpo, mas ela se recusa a cair. Então, usando apenas as pernas, ela reconstrói sua postura, possibilitando-lhe reverter o tempo e restaurar seu braço. O custo é imenso, drenando a maior parte de sua energia restante e deixando-a vulnerável. O demônio prepara outra explosão massiva, mas antes que ela atinja, Tenka dá um passo à frente. Com um sorriso calmo e uma garantia silenciosa, ela revela o campo de demônios caídos atrás dela. A área agora está limpa, restando apenas Tenka com o demônio humanoide. Ele olha para Tenka e para a força de defesa com completo desprezo, convencido de que são fracos demais para acompanhar. Com um flash de relâmpago, ele lança um ataque feroz, forçando Tenka a desviar, escorregando por um de seus portais. Ela aparece atrás da criatura e dá um chute alto e afiado, mas ele facilmente evita o golpe e responde com uma explosão. Tenka escapa novamente usando seus portais com precisão e invoca um pequeno buraco negro que consegue ferir o demônio. Furiosa, a criatura libera toda a sua força em um golpe devastador, mas Tenka reaparece atrás dela e dá um soco no rosto, lançando-a para cima. Usando o buraco negro em sua capacidade máxima, ela engole o demônio completamente, apagando-o em um instante e terminando a luta tão rapidamente quanto começou. De longe, Yuki e os outros observam admirados. Orgulho os preenche, mas Yuki silenciosamente também sente medo do poder avassalador de Tenka. O que o surpreende ainda mais é a ambição de Kyuka, que deseja se tornar a líder de todos os comandantes, incluindo alguém tão forte quanto Tenka. Ela ignora a dificuldade, o que inspira Yuki ao perceber que também quer se tornar um herói em Mato. Após a batalha, o time se reúne para uma rápida reunião, e Nai informa que ainda há um demônio à solta, mas ela não consegue encontrá-lo, mesmo com sua visão aprimorada. Himari também não encontra pistas, e Chuchu sugere que o buraco negro de Tenka pode ter apagado qualquer pista. Nai se desculpa, mas Kyuka e Tenka a elogiam, lembrando-a de que ela localizou 2 demônios antes do ataque, evitando uma emboscada. Tenka então elogia Yuki por tudo que ele contribuiu durante a luta, e até Gina, que testemunhou sua performance, finalmente admite que ele merece reconhecimento e timidamente pede seu autógrafo. Perto dali, Himari agradece a Yachiyo por salvá-la durante a batalha, mas Yachiyo, cheia de orgulho, brinca dizendo para ela voltar para a família. Himari recusa como sempre, deixando Yachiyo resmungando ao fundo. Então Tenka e Kyuka concordam em chamar a partida anterior de empate, e todos decidem ir para casa. Naquela noite, Yuki vai para o banho e Himari e Kyuka se juntam a ele, lavando-o suavemente como recompensa pelo seu esforço. Kyuka se pressiona contra suas costas, massageando-o enquanto pergunta sobre seu cansaço. Yuki admite que a luta o esgotou depois de lidar com o poder combinado de 2 vilões. Mais tarde, Nai faz esboços dos 2 demônios humanos que viu antes, e seus desenhos os fazem parecer muito mais fofos do que na realidade, deixando Yuki surpreso. Himari sussurra que a Sage vai lançar esboços adequados em breve, mas ainda assim, Kyuka sente que esses 2 monstros são diferentes de tudo que eles enfrentaram antes. Naquela noite, Yuki está deitado em seu quarto, pensando sobre o misterioso demônio que se parece com sua irmã, porque ela não apareceu novamente, e se ela pertence a uma facção separada. Perdido em pensamentos, ele acaba adormecendo, sem saber que mais tarde, Tenka entra silenciosamente em seu quarto com uma missão secreta. Dias depois, Yuki, Kyuka e Himari visitam o dormitório do grupo 6. Tenka os recebe calorosamente e pede a Himari para conhecer os outros membros enquanto ela discute a estratégia com Kyuka. Em seguida, ela pede ajuda a Yuki com as tarefas domésticas e ele concorda.
Para sua surpresa, o dormitório do grupo 6 é muito mais limpo do que o do grupo 7, deixando-lhe apenas a tarefa de lavar roupa, especificamente os protetores de enredo das garotas. Ele tenta manter a calma, mas a vergonha deixa seu rosto vermelho o tempo todo. Depois de terminar, Yuki vai entregar um pacote no quarto de Yachiyo, mas quando ela não responde à sua batida, ele entra silenciosamente. O que ele encontra quase o faz engasgar, pois o quarto está cheio de fotos de Himari, desde pequenos porta-retratos até enormes pôsteres cobrindo as paredes. Abalado, ele coloca o pacote em uma mesa e sai o mais rápido que pode. Na sala, ele encontra Saora dormindo no sofá e tenta colocar um cobertor sobre ela, mas Saora instintivamente o puxa para se tornar seu travesseiro de abraço. Como uma lutadora treinada, ela o prende entre as pernas, deixando-o dividido entre o desconforto e o prazer. Eventualmente, Saora acorda e ajuda Yuki a levar as roupas dobradas para os quartos dos outros. Juntas, elas vão para a academia onde encontram Himari assistindo Yachiyo treinar. Saora a provoca, perguntando se ela secretamente admira Yachiyo apesar da rivalidade delas. E Himari admite que é inspirada pelas habilidades de Yachiyo e quer superá-la algum dia. Saora então compartilha sua teoria do pêssego mágico, sugerindo que o poder único de cada pessoa reflete seus desejos mais profundos, visto que o crescimento rápido de Himari vem do desejo de melhorar como Yachiyo, enquanto a habilidade baseada no tempo de Yachiyo mostra seu desejo de passar mais tempo com sua irmã. Envergonhada, Himari tenta negar, embora Yuki ache a ideia estranhamente crível, especialmente após o que ele acabou de ver. Depois que Yachiyo termina o treinamento, Himari oferece a ela uma toalha como um raro ato de bondade, mas Yachiyo age como se não se importasse. Saora ri baixinho e se pergunta como Himari reagiria se algum dia visse o quarto de Yachiyo, e a ideia deixa Yuki com medo, então ele sugere fortemente manter isso entre eles. Enquanto isso, em uma sala privada, Kyuka e Tenka discutem a ameaça demoníaca restante. Apesar de nada parecer urgente, Kyuka insiste que eles ataquem primeiro em vez de esperar, e Tenka concorda, mas alerta que ainda não sabem quantos demônios humanos existem. Kyuka assume que Tenka já derrotou 4, mas Tenka sugere que o conflito está apenas começando. Então, Tenka termina sua conversa com Kyuka, e com um tom casual, ela pergunta a Kyuka se pode emprestar Yuki como sua serva pessoal, deixando Kyuka perplexa. Tenka admite que sua vida se tornou insuportavelmente vazia e ela tenta preencher esse vazio desejando Yuki como sua fonte pessoal de conforto e prazer depois de longos e cansativos dias. Em troca, ela oferece a Kyuka seu total apoio na próxima votação para a Comandante Suprema, mas Kyuka não cede e se recusa a negociar seus valores ou sua própria equipe, insistindo que ela vai subir ao topo usando sua própria força em vez de atalhos. Quando a reunião termina, Tenka casualmente insinua que planeja passar tempo com Yuki de qualquer maneira, o que irrita imediatamente Kyuka. No caminho de volta para o dormitório, Kyuka explica tudo para Yuki e Himari. Yuki ouve com descrença, percebendo que Tenka o quer para si, não como lutador, mas como algo como um alívio para suas frustrações. A ideia o incomoda, especialmente quando ele já tem tantas responsabilidades como cuidador da 7ª equipe que mal lhe sobra tempo pessoal. Mais tarde naquela noite, enquanto as garotas tomam banho, Yuki fica acordado em sua cama, incapaz de acalmar suas emoções. Ele não entende por que alguém tão poderoso e belo como Tenka se concentraria nele. Ele quer se tornar um verdadeiro herói e não uma ferramenta para o entretenimento de outra pessoa. De repente, um portal roxo se abre em seu quarto. Tenka entra sem permissão e Yuki fica paralisado, aterrorizado após o aviso anterior de Kyuka. Ela se move em direção a ele lentamente e diz que o quer como namorado ou pai de seu filho, não como escravo. Seus olhos se encontram e ela se inclina até que a tensão se torne quase insuportável. Então ela o beija e seu casaco escorrega de seus ombros enquanto ela deseja provar o cigarro fino dele, o que consegue pedir um tempo para pensar, mas Tenka parece apenas se divertir com sua hesitação. Antes que qualquer outra coisa possa acontecer, a porta se abre de repente. Chuchu entra e congela no lugar. Momentos depois, Kyuka arrasta tanto Uki quanto Tenka para a sala de estar, seu olhar afiado o suficiente para cortar aço. Tenka mantém sua posição e repete que pretende reivindicar Uki, mas Kyuka ordena que ela vá embora, recusando-se a tolerar seu comportamento. Antes de atravessar seu portal, Tenka diz a Uki que o deseja muito, deixando-o exausto e sobrecarregado. Na manhã seguinte, Kyuka reúne Uki e o esquadrão para iniciar uma nova fase de treinamento. Ela lembra como as habilidades do Uki aumentaram quando Himiri montou em suas costas durante a luta anterior, e ela planeja testar a compatibilidade dele com outros membros. Nai se oferece primeiro, e quando ela sobe no Uki e puxa sua corrente, ele se transforma instantaneamente em uma forma brilhante que Kyuka chama de estrela brilhante. Sua força diminui em comparação com a forma de Himiri, mas seus sentidos se aguçam dramaticamente. Sua visão se torna tão clara que ele acidentalmente vê a visão dos sonhos de todo homem, forçando-o a cancelar a habilidade antes que ele perca completamente, sujando suas calças. Mesmo assim, Kyuka reconhece essa forma como importante para localizar Shukas escondidos. A tensão chega a Uki, e ele retorna ao normal logo depois, e Nae então o recompensa com um suave beijo na bochecha.
Vendo isso, Chuchu rapidamente exige sua vez e Kyuka relutantemente concorda. Quando eles se conectam, Uki assume a forma Iwatushi, ganhando imenso poder, mas perdendo a maior parte de sua velocidade. Chuchu tenta ativar o Paradigm Shift para melhorá-lo ainda mais, mas em vez disso, ela se amplia em uma versão gigante de sua forma normal. Kyuka imediatamente aponta que isso torna Uki completamente ineficaz com ela, e declara que elas nunca devem se combinar novamente. Kyuka decide se concentrar na forma de Nai para batalhas futuras. Antes que o treinamento possa continuar, Nai sai correndo para a escola. Uki, ainda intrigada com o estilo de vida normal de estudante dela, caminha com ela por um tempo. No caminho, ela explica que seus pais desapareceram após um incidente mado e foram oficialmente declarados mortos, mas ela se recusa a acreditar que eles se foram. Uki se identifica muito, sabendo... Ele tinha a mesma mentalidade sobre sua irmã desaparecida. Enquanto isso, Kyuka encontra Tenka para almoçar e a conversa dela se desloca para o Supremo Comandante, que está supostamente negociando diretamente com os Shukis na esperança de encerrar a crise de Mato. Kyuka acha a ideia imprudente e não confia nos Shukis de forma alguma. Mas então, Tenka informa que todos os comandantes participarão de uma grande conferência em breve e promete apoiar totalmente o teimoso esquadrão de Kyuka. Mais tarde, Kyuka retorna ao dormitório com Tenka, assustando Yuki. Enquanto Yuki prepara as bebidas, Tenka o provoca, irritando tanto Nai quanto Kyuka. Antes que a tensão possa aumentar, um alarme repentino sacode o prédio, e múltiplos portais se abrem em Mato. Yuki, Kyuka e Tenka correm para o campo de batalha onde Himari e Chuchu já estão lutando. Tenka oferece ajuda, mas Kyuka recusa porque ela quer provar a lealdade e o poder de Yuki ao lado dela, não ao lado de Tenka. Enquanto Yuki se transforma, ele sente o foco intenso de Kyuka e ela o lembra firmemente de que ele pertence apenas ao esquadrão dela. Com isso, o trabalho em equipe dele se torna impecável e Tenka e Chuchu ficam surpresos com a forma como Yuki e Kyuka sincronizam seus ataques. A situação se agrava quando um Shuki mutado aparece, algo diferente de qualquer coisa que eles já tenham visto. Kyuka o corta ao meio apenas para a criatura se regenerar instantaneamente, chocando o esquadrão. Forçados a se adaptar, Kyuka e Yuki combinam toda a sua força e liberam a poderosa lâmina cruzada, destruindo completamente o Shuki mutado. De um telhado distante, os demônios humanoides Shikoku e Yoryu observam a batalha. Shikoku estuda o crescimento repentino da humanidade na batalha e fica impressionado, mas ainda duvida das suas chances contra eles. Após a batalha, Yuki reflete sobre como o rigoroso treinamento de Kyuka o levou além dos seus limites, enquanto Kyuka, satisfeita com o seu desenvolvimento, esboça um pequeno sorriso. Yuki e Kyuko avançam no campo de batalha, derrotando os Shukis em seu caminho até que a área esteja limpa. Depois, Kyuko coloca a mão gentilmente na cabeça de Yuki e elogia seu bom trabalho, um raro sinal de aprovação que o enche de orgulho, lembrando-o de seu sonho de se tornar forte o suficiente para protegê-la um dia, querendo algo mais significativo como recompensa. Yuki impulsivamente a levanta em um carry de princesa, mas enquanto Kyuko acha um pouco estranho, ela o surpreende inclinando-se e dando-lhe um beijo suave como recompensa. Mais tarde, eles voltaram para o dormitório, onde todos se reuniram para um chá, e Kyoko elogia abertamente Yuki na frente do grupo. De repente, Tenka aparece e coloca o dedo no rosto de Yuki e elogia suas habilidades, irritando instantaneamente Chuchu enquanto Kyuka olha fixamente para ela, o que Yuki percebe imediatamente. Tentando mudar o clima, Yuki diz que sua irmã lhe ensinou a ser forte. Isso imediatamente deixa todos curiosos, então eles perguntam como era a irmã dele. Ele lembra de uma memória de infância sobre o dia em que um de seus valentões apareceu com o irmão mais velho. Alba avistou o valentão instantaneamente e ordenou que ele tirasse as mãos de Yuki. O irmão mais velho correu em sua direção, mas ela facilmente o parou e o jogou no chão. Ela então olhou para ver que Yuki tinha feito o mesmo com o valentão mais jovem, dizendo orgulhosamente que tinha aprendido alguns dos seus movimentos. Impressionada, Aoba o abraçou enquanto o irmão mais velho inútil fugia, deixando os dois para celebrarem sua vitória juntos. As meninas ouviram em silêncio, absorvendo tudo sobre seu passado e a influência que sua irmã teve nele, decidindo que ele tem a melhor irmã do mundo. Kyuka dá o resto da noite de folga para Yuki, depois sinaliza para Tenka se mover. Tenka abre um portal e acena adeus para Yuki enquanto ele vai tomar um banho. De repente, Nai fica tensa, sentindo algo estranho em Mato e sua reação rápida alerta todo o grupo. Kyuko imediatamente ordena que Chuchu e Himari saiam, então os dois pegam um caminhão e partem imediatamente. Do lado de fora, uma pessoa com capuz foge de um enxame de Shukis, mas Himari e Chuchu chegam rapidamente e queimam as criaturas. Himari se aproxima para verificar a pessoa, mas no momento em que estende a mão, sua expressão muda quando é atingida com força suficiente para ser arremessada para trás. Chuchu corre para o lado dela, enquanto a figura encapuzada se revela como uma humanoide chamada Coco. Himari está ilesa graças ao seu escudo, então Coco estala os dedos e convoca uma horda de Shuki, basicamente desafiando-os a desviar de seu próximo movimento. Himari tenta parar a luta, explicando que a força de defesa demoníaca está disposta a negociar e pergunta se os humanoides vão ouvir.
Coco rejeita a oferta imediatamente e decide comê-los mortos em vez disso. De volta ao dormitório, Yuki percebe que está ficando musculoso e se sente orgulhoso disso, quando de repente, Kyuka irrompe com Nae e lhe diz para se transformar imediatamente para que possam ajudar Shushu e Himari. Enquanto isso, Himari dispara várias rodadas em um grande Shuki branco, mas ele mal reage. Coco explica com arrogância que a criatura, Kuma, possui uma armadura resistente o suficiente para aguentar qualquer coisa. Himari troca de armas e dispara um grande projétil, forçando Coco a avançar e atacar. Himari consegue evitar seu golpe enquanto Coco destrói o chão. Enquanto isso, Shushu enfrenta alguns pequenos Shuki, mas quando ela se vira para ajudar Himari, um deles de repente voa direto para ela. Ela tenta esmagá-lo, mas ele explode, revelando outro humanoide dentro. Esse humanoide corta a mão de Shushu com uma lança, derrubando-a. Kyuka e Yuki correm em direção ao campo de batalha apenas para encontrar a Oba esperando. Ela morde um pêssego e lança seu cabelo na direção deles. Kyuka diz a Yuki para desviar, mas antes que ele possa se mover, a Oba ordena que ele pare e ele congela instantaneamente. Kyuka salta quando a Oba envolve o cabelo em torno dele, afirmando que a missão deles está completa. Ela estala os dedos, liberando mais Shuki, e Kyuka os destrói em segundos. Mas quando ela se volta, a Oba e Yuki já se foram. Kyuka corre com os outros para relatar o que aconteceu, e quando todos percebem que Yuki era o alvo, Himari pergunta o que devem fazer a seguir. Kyuka instrui-os a voltar para o dormitório e tratar os ferimentos de Shushu. Enquanto isso, Yuki acorda sentindo algo molhado e pegajoso na pele, apenas para perceber que um dos humanoides está lambendo-o, e quando ele tenta resistir, o outro o segura para mantê-lo imóvel. Coco se diverte fazendo isso, e enquanto Yuki luta para se concentrar, ele finalmente reconhece que o humanoide de antes é realmente sua irmã. Ele tenta falar, mas está muito distraído pela situação. Naquele momento, a Oba entra e quase mata Coco de susto quando a vê em cima dele, exigindo saber por que ela o despiu. Nae intervém rapidamente, explicando que ele já estava nu quando sua transformação terminou, e como ele tinha tantos hematomas, Coco decidiu curá-lo com a boca. O que percebe que, na verdade, se sente melhor graças aos esforços dela, então a Oba se acalma e dá um tapinha em Coco como recompensa. Vendo isso, Uki finalmente aceita que o humanoide é realmente sua irmã. Ela o abraça com orgulho, feliz por ver o quanto ele cresceu, e ele fica com lágrimas nos olhos, sem acreditar. Depois que se acalmam, ela lhe entrega roupas para se cobrir e oferece para mostrar o local. Do lado de fora, Uki vê a pequena aldeia onde vivem os humanoides, e a Oba explica que como eles não têm pessegueiros, a força de defesa contra demônios raramente busca a área. Uki se pergunta como Shuki poderia ser um ex-humano, mas a Oba esclarece que eles não são iguais aos monstros, pois ainda são meio humanos. Ela anuncia felizmente que agora eles podem viver juntos, e que ele não precisa mais ser tratado como escravo pela força de defesa dos demônios. Ouvindo isso, Uki tenta persuadi-la a sair do esconderijo, prometendo que a força de defesa dos demônios os protegerá. Mas a atmosfera muda instantaneamente. As garotas olham intensamente, insistindo que a força de defesa é o inimigo e que uma luta é inevitável. De volta ao dormitório, Himari cuida de Shushu, embora Shushu esteja mais preocupada com Uki. Nae diz que ainda não conseguiu localizá-lo e planeja procurar mais, enquanto Shushu se pergunta por que Kyuka se trancou em seu quarto. Himari lembra a ela que eles estão sob ordens estritas para não atacar os humanoides e garante que Uki provavelmente está seguro, já que se deram ao trabalho de capturá-lo. Enquanto isso, Kyuka olha pela janela, frustrada porque Uki obedeceu a ordem de outra pessoa em vez da dela. De repente, sua habilidade é ativada, permitindo que ela sinta que é hora de dar a recompensa a Uki. De volta à caverna, as garotas humanoides continuam olhando para Uki até que ele quebra a atenção, perguntando a Oba como ela sabia que ele estava em Mato. Ela diz que sentiu a presença dele porque ela é sua irmã mais velha, e então começa a bajulá-lo, chamando-o de atraente. Enquanto isso, Coco e Naeon olham com desgosto para esse relacionamento estranho. Seu estômago de repente ronca, então a Oba corre para conseguir comida. Ele se vira para os outros e pergunta se trabalhar com ela é difícil. Eles admitem que ela é um pouco instável, mas todos a adoram. Uki então nota Coco comendo um cogumelo e comenta sobre seu cheiro forte. Mas depois de uma respiração profunda, sua visão gira como se tivesse passado uma sessão fumando a erva do diabo com Snoo. E as tramas cremosas de Naeon de repente parecem pãezinhos de carne deliciosos, empurrando-o a avançar e dar uma mordida. Mais tarde, a Oba retorna com comida roubada, apenas para ver Uki já se deliciando com alguns pãezinhos cremosos. De volta ao dormitório, Kyuka ordena que as meninas se preparem, e quando perguntam se ela encontrou Uki, ela explica que seu corpo se moveu sozinho, o que significa que é hora de recompensá-lo, e que podem usar isso como um radar para encontrá-lo. Enquanto isso, a Oba e Uki estão sentados juntos, e quando ele vê o pêssego na mão dela, ele se lembra de que ela nunca comeu um antes de serem separados. Ela confirma isso e explica que o processo de recebimento de um foi longo, e muitas pessoas os recusaram. Uki diz que pensou que os pêssegos eram a fonte de seu poder, e a Oba explica que, embora sejam, as coisas são mais complicadas.
De volta ao dormitório, as meninas terminam de se preparar e deixam Nai para guardar a área. Tenka e sua equipe chegam para fornecer suporte e juntos todos saem para resgatar Uki. Quando Uki está pronta para ouvir a história completa por trás dos poderes de Aoba, mas Naeon intervém e diz que é melhor se ela começar. Anos atrás, Naeon era uma top model que dominava capas de revistas, mas tudo mudou quando um acidente de mato a deixou isolada sem ajuda à vista. Ela não tinha comido seu pêssego de mato porque queria guardá-lo para mais tarde. Se ela percebesse que era a única maneira de sobreviver, ela decidiu dar uma mordida. Mas algo inesperado aconteceu que a deixou inconsciente. Quando ela acordou, encontrou-se presa em uma instalação suspeita e imediatamente notou uma mulher mais velha que ela, chamava de vovó de alguém. A mulher explicou que eles estavam dentro de uma base de pesquisa usada para estudar chucos. Naeon insistiu que ainda era humana, mas então viu parte de seu próprio corpo já se mutando e entrou em pânico. A velha lhe disse para se oferecer como cobaia para ajudá-los a entender os chucus, mas Naeon só queria recuperar sua beleza. A mulher prometeu uma cura, mas disse que precisava de pesquisa primeiro. Então Naeon eventualmente parou de resistir e se tornou seu experimento. Uki se sente esmagada pela sua história, mas ela diz a ele que a experiência também a ajuda a descobrir seu poder de atravessar qualquer coisa. Ela prova isso ao passar sua mão diretamente pelo corpo de Coco, e Uki fica chocado ao ver isso, e pergunta a Aoba se ela também foi transformada em um projeto científico. Aoba explica que, ao contrário dos outros, ela perde a cabeça depois de comer o pêssego mato e passa anos tentando recuperar a sanidade. Ela eventualmente encontra Coco e Naeon e se junta à vila escondida para construir uma nova vida. Uki sugere compartilhar suas histórias com o mundo para evitar que outros sofram como eles, mas eles dizem que seria inútil porque o Burou fez todos acreditarem que mato é a solução para os problemas da humanidade. Naeon acrescenta que o fato de ele ter acabado de saber sobre a existência deles prova até onde o Burou foi para enterrar a verdade. Animada, Coco convoca Kuma, Akura e Kitumaru, os chucus unicórnios que Kyuka estava mirando. Quando Naeon explica que já estão preparando uma invasão, Uki lhes diz para tentarem cooperar com a força de defesa demoníaca, mas ela diz que o comandante supremo já sabe que eles existem. Ele então sugere pedir ajuda a Kyuka, mas Aoba insiste que eles podem lutar suas próprias batalhas. De repente, ela sente uma presença desconhecida e avisa aos outros para se prepararem. Acima do solo, Tenka chega com o resto do grupo, e a conexão de Kyuka com Uki os guia em direção a uma caverna que eles assumem ser a entrada para o esconderijo de Aoba. O plano é que os poderes gigantes de Chuchu os façam entrar, e Kyuka lembra a todos para focarem em negociar com o grupo de Aoba. Mas em segundos, vários chucus os cercam, então Yachi o congela o tempo e os elimina com facilidade. Antes que possam se reagrupar, Coco sai da caverna com Kuma e ataca Saora, mas Saora facilmente joga os dois de lado. Então Saora e Chuchu ficam para lidar com Coco enquanto os outros avançam para encontrar Uki. Tenka sugere usar seu portal para entrar mais fundo nas cavernas, mas Akura aparece com mais chucus. Yachiyo e Imari enfrentam a nova ameaça para que Kyuka e Tenka possam escapar com seu portal, enquanto Naeon observa silenciosamente de dentro das paredes. Então, Aoba está prestes a sair com Yuki quando Kyuka aparece e a distrai tempo suficiente para Tenka pegar Yuki casualmente, através de outro portal e desaparecer com Kyuka. Eles reaparecem em uma caverna em outro lugar da vila, onde Kyuka imediatamente começa a chupar seus dedos como recompensa anterior. Tenka se recusa a ficar de fora e transforma isso em uma deliciosa lambida de dedos a três. Mas antes que comecem a chupar outra coisa, Aoba os encontra, forçando os três a se prepararem para uma luta. Assim que Aoba avança, Yuki a impede e diz que ela é a irmã que ele mencionou. Ela ordena que ele se mova, mas ele implora alto para conversar primeiro, e ao vê-lo assim, Aoba não consegue recusar seu pedido e decide tentar usar palavras pela primeira vez. Os outros ficam surpresos ao saber que esta é a irmã dele, e Yuki promete explicar tudo. Enquanto isso, Nai se mantém ocupada preparando-se para o retorno deles, mas não consegue parar de se preocupar e espera que todos voltem em segurança com Yuki. Lá fora, Coco manda Sahara voando com um uppercut e Kuma quase rasga Chuchu ao meio. Então ambos decidem que as negociações são inúteis e ativam seus poderes. Coco está emocionado por finalmente ter uma luta de verdade e Yoryu, que estava observando em segredo, sai para informar os outros. Dentro, Himari luta para lidar com os ataques incessantes de Shuki, então Yachiyo congela o tempo novamente para eliminá-los, deixando Nai a imaginar com que tipo de monstros ela está lidando. Enquanto Yachiyo exibe suas habilidades, Himari fica séria e atira em Okura, mas Okura bloqueia todos os tiros, dando uma ideia a Nai. De volta com Yuki, ele já contou toda a história para as garotas, e Tenka admite que já sabia que o Burou estava conduzindo experimentos, mas nunca imaginou que estavam usando híbridos como Aoba como cobaias. Kyuka se oferece para ajudá-los a destruir o Burou, mas Aoba continua comprometida a lutar com seu próprio povo.
Yuki tenta defender a sinceridade de Kyuka, mas Aoba lembra que Kyuka o transformou em um escravo depravado. Ele insiste que foi sua decisão porque se recusa a viver uma vida medíocre, mas ainda determinada a apoiar seu povo, Aoba o prende com seu cabelo para que ele não possa interferir. Ela convoca Kidomaru, o que leva Kyuka a finalmente se vingar do Unimorun enquanto Tenka se apresenta a Aoba como a mãe do bebê de Yuki, o que só deixa a Aoba mais irritada. Enquanto isso, Sahara está sendo golpeada pelos punhos de Koko, mas após alguns golpes, ela percebe a forma desleixada de Koko e escapa de um ataque. Ela tenta rebater, mas a gosma da Koko a faz escorregar, lançando-a para o céu. Kuma tenta acabar com ela, mas Chuchu o intercepta e tenta esmagá-lo com força bruta. Quando isso falha, ela o joga no chão e tenta pisoteá-lo, mas ele sai disparado da terra e corre de volta para Koko, que se gaba de que ninguém pode tocá-los. Himari continua disparando contra o Kura até ver ele preparando a flecha e Yachiyo congela o tempo novamente para atacá-lo. Ela se aproxima e dispara várias balas, mas assim que sua habilidade termina, o Kura tenta arrancar sua cabeça. Felizmente as balas acertam primeiro, embora a força do momento faça suas roupas se arruinarem. Mas quando ela olha para trás, percebe rapidamente que Nai usou a confusão para distraí-la e coloca a mão em Himari. Enquanto isso, Yoryu retorna ao covil e informa Shikoku sobre a aldeia escondida, o que a leva a se preparar e discutir o plano para a chegada dramática. De volta com Yuki, ele continua lutando para se libertar e parar a luta. Lá, Aoba começa com um ataque explosivo que quase acaba com as garotas, mas Tenka escapa por um portal enquanto Kyuka salta e corta um pedaço de Kidomaru. Ela se lembra do treinamento especial que fez após a primeira luta e o usa para manter a calma enquanto continua cortando a pele de Kidomaru. Aoba corre em direção a Tenka, mas Tenka começa a formar um buraco de minhoca. Então Aoba desvia com um salto de alta velocidade e fica animado para mostrar algo novo. Ela ricocheteia pela caverna à velocidade da luz para cortar a fuga de Tenka e vai para um chute, mas Tenka escapa por outro portal e chega perto o suficiente para ativar seu buraco de minhoca novamente. Mas Aoba reage mais rápido e quase esmaga seu rosto. Tenka pergunta se ela se importa em destruir as casas da aldeia, mas Aoba diz a ela para não se preocupar, pois os moradores já foram evacuados. Ela começa a comer um pêssego. Meito e Tenka avisa sobre o perigo de consumir muitos, mas Aoba afirma que eles aumentam sua força e começa a perder o controle. Tenka começa a alistar Aoba, e então dispara dezenas de espinhos de cabelo parecidos com agulhas, e então Tenka teleporta novamente para fora. Mas os sentidos aguçados de Aoba permitem que ela rastreie exatamente onde Tenka vai reaparecer. Ela a persegue pela caverna, se aproximando a cada salto, mas sem que ela saiba, Tenka pode se teletransportar 600 vezes e está contando com Kyuka para ganhar sua batalha. Do lado de fora, Koko se gaba de que seu lodo a torna imbatível, então Chuchu joga uma pedra nela e imediatamente é derrubada por Kuma. Após Koko destruir a pedra, Chuchu admite a Sahara que só quer salvar Yuki, e exige saber o que Koko fez com ele. Koko se gabou da técnica de lambida que deu a ele, e implica que Aoba também o fez gritar com creme, o que irrita Chuchu e a leva além do seu limite. Sahara lembra de Kuma como o Shuki que usava humanos como comida de cachorro alguns anos atrás, então ela e Chuchu formam um plano para derrubar os dois inimigos. Eles levantam uma nuvem de poeira e Sahara sai correndo, enganando Koko e Kuma, fazendo-os pensar que eles estão tentando fugir. Quando Kuma se aproxima o suficiente, ela para de repente e atira Chuchu direto na garganta dele e Chuchu começa a se expandir novamente. Kuma incha com o preservativo que seu pai usou e explode da mesma forma como você foi concebido. Sahara usa sua velocidade para atacar Koko, que ativa seu slime, supondo que isso a salvará, mas ela só percebe o fragmento do dente de Kuma na mão de Sahara no último segundo e leva um golpe brutal que a deixa sangrando no chão. De volta com Himari, ela também está perdendo sangue por causa da emboscada anterior de Nai, então Yachiyo volta no tempo para salvá-la. Após Himari afastar os chucos que a emboscavam, Nai começa a se esgueirar pelas paredes para encontrar um novo ângulo de ataque enquanto Yachiyo tenta rastreá-la. Ela vê Okura mirando em Himari novamente e congela o tempo para impedi-lo. Ela então diz a Himari para ficar atrás dela, mas outra onda de chucus chega, forçando-a a usar seu poder novamente. Nai usa a distração para atacar Yachiyo, mas Himari bloqueia o ataque e derruba Nai antes de dizer a Yachiyo para poupar suas forças, depois de derrubar a flecha de Akura. Himari tenta lidar com Nai, mas Nai desaparece nas paredes novamente para transmitir novas ordens a Akura. Então, Yachiyo diz a Himari para ficar perto e que precisam manter a posição para evitar mais emboscadas, mas Himari insiste que tem que vencer a luta para ajudar Kyuka e Tenka. Ela revela que tem uma técnica secreta que quer tentar, e quando Yachiyo questiona se ela consegue, Himari promete que sim. Ela solta o cabelo e transforma as mechas em dezenas de Blikes. Ela atira cegamente em todas as direções até que Nai aparece da parede.
Vendo onde ela estava, Yatil volta no tempo novamente e diz que o plano funcionou antes de dizer a Himari para expulsar Nai da parede onde ela estava escondida enquanto ela termina a curar. Depois de ser perseguida por vários minutos, Tenka consegue ler os movimentos de Aoba, então ela diretamente joga Aoba no caminho de Kyuka com um portal, e Aoba quase é cortada ao meio pela katana de Kyuka. Furiosa, Aoba começa a ricochetear pela caverna novamente, mas desta vez Tenka usa o buraco de minhoca para prendê-la e começa a puxá-la. Mas antes que ela possa terminar o trabalho, Tenka vê o rosto de Aoba, que a faz lembrar de como ela parecia enquanto falava com Yuki. E a hesitação do momento deixa Aoba explodi-la. Kyuka tenta ajudar, mas a explosão colapsa a maior parte da caverna e Tenka cai no chão perto de Yuki, sangrando muito. Aoba pergunta por que ela não a terminou antes, e Tenka admite que não queria chatear Yuki ao fazê-lo ver sua irmã morrendo. Aoba diz a ela que o buraco de minhoca não teria sido um problema para ela de qualquer maneira, e até confessa que na verdade gosta de Tenka por se importar tanto com Yuki. Isso faz com que Tenka comece a fantasiar sobre ter filhos de Yuki, e começar uma vida com ele e Aoba, fazendo com que Aoba imediatamente se arrependa de ter dito isso. Kyuka entra para retomar a luta, mas Aoba interrompe Kidomaru e oferece a eles a chance de sair ilesos se deixarem ela lidar com a agência. Kyuka recusa no momento em que Koko chega com Kuma e Nai para relatar seus fracassos. O resto das garotas se reagrupa, e Kyuka vira a situação ordenando que Aoba se renda. Aoba recusa e se prepara para lutar novamente, mas de repente um feixe ofuscante atinge a vila, quando Yoryu e Shikoku fazem sua entrada dramática, se apresentando como deuses. Uma nuvem de poeira se levanta e Yoryu instantaneamente captura Nai e Koko, surpreendendo as meninas que pensavam que eram aliadas. Shikoku diz a elas para não a colocarem no mesmo grupo que fracotes como Aoba, e declara que ela e Yoryu são duas dos 8 deuses do trovão que comandam os Shukus e têm como objetivo exterminar a humanidade. Kuma tenta atacá-los, mas Yoryu os afasta, exceto Aoba, que permanece de pé e avança para detê-los. De repente é derrubada pelo seu próprio Kidomaru, que foi controlado por Shikoku, então ela o amarra com seu cabelo, mas ele se liberta e a atira no chão. Shikoku dá ao unicórnio um empurrão final para deixá-lo em um frenesi total para acabar com seu antigo mestre. Mas antes que Aoba seja morto, Yuki e Kyuka intervêm para salvá-lo e o mandam voando, pronto para cumprir a vingança de Kyuka. Naquele momento, Kyuka reflete sobre como sua infância foi brilhante até o massacre quando Unihorn destruiu tudo o que ela amava. Agora, com uma determinação renovada, ela lidera Yuki na batalha contra a criatura que moldou seu passado. Yoryu pergunta a Shikoku se eles devem recuar, mas Shikoku ordena que Yoryu retorne com Koko e Nai, escolhendo permanecer para trás para testemunhar como essa luta se desenrola. Então, Yuki avança contra o Unihorn e realmente o força para trás, concentrando todo o seu poder em seu punho e se empurrando muito além de sua força anterior. Mas antes que ele possa dar o golpe final, o Unihorn se transforma novamente, tornando-se uma versão mais forte de si mesmo. Yuki luta para acompanhar a velocidade, mas quando vê que está indo em direção aos seus amigos, ele finca os pés e canaliza seu poder através da boca, desferindo um ataque surpreendentemente eficaz. Kyuka se junta, cortando-o 2 vezes e forçando-o a voltar à sua forma anterior antes de se preparar para acabar com a batalha de uma vez por todas. Yuki prende o monstro com correntes, mantendo-o firme enquanto Kyuka reúne sua força. Com as memórias de sua cidade natal queimando em sua mente, ela avança rapidamente, ativa a técnica Flor de Cerejeira Uivante e corta diretamente o unicórnio, finalmente destruindo-o. Ela dedica sua vitória à sua cidade natal, imaginando as pessoas que uma vez viveram lá ao seu lado. Enquanto isso, Shikoku recua e reconhece a habilidade de Kyuka como notável, mas sua atenção se volta para Yuki, que sem saber chamou sua atenção também. De volta à caverna, Tenka traz o time para a segurança assim que Aoba sai para cumprimentá-los. Tenka retorna para discutir o futuro, e Kyuka pergunta a Aoba quais são seus planos agora. Aoba explica que sua revolta está arruinada, pois os Shuki que eles reuniram foram embora, mas ela ainda precisa resgatar Koko e Nai. Tenka e Kyuka oferecem proteção, já que Aoba não está mais disposta a causar problemas, e até promete ajudar a encontrar as garotas desaparecidas, mas Aoba diz que mesmo confiando em Tenka e Kyuka, ela ainda não pode confiar na organização por trás delas. Yuki tenta convencê-la, mas ela insiste que seu povo tem outras aldeias, e ela deve cuidar deles. Tenka relutantemente concorda que é a escolha mais segura, e Kyuka acrescenta que a comandante suprema provavelmente sabe sobre as ações da agência, e não hesitaria em cumprir seu dever independentemente da moralidade. Tenka admite que se esconder é a melhor opção enquanto investigam a agência, e quando Yuki pergunta tristemente quanto tempo sua irmã deve permanecer escondida, Kyuka o assegura que essa parte é fácil de lidar.
Enquanto isso, Nai espera ansiosamente o retorno do grupo, e no momento em que os vê sair do portal, ela corre até Yuki e o abraça apertado. Kyuka pergunta como Himari e os outros estão, e Nai explica que eles vão se recuperar após 3 dias de repouso na cama. Antes de Tenka sair pelo portal, Yuki chama por ela, mas ela o interrompe e diz que espera que ele a recompense na próxima vez que estiverem a sós, de preferência com algo envolvendo sexo. Depois, Kyuka ordena que Yuki permaneça em forma de escravo, e a avise se houver algum sinal de ataque inimigo. Quando Nai lhe oferece jantar, ela percebe como ele parece abatido. Ele aponta silenciosamente quanto todos sofreram por causa dele, mas Nai assegura-lhe que eles vão se recuperar em breve. Quando isso não levanta seu ânimo, ela pega sua mão e diz diretamente para ter fé nos outros, antes de pegar alguma comida para ele. Depois que ele termina de comer, Kyuka retorna, libera-o de sua forma, e diz a Yuki para se limpar e ir ao seu quarto para receber sua recompensa. Sim, garoto. Lá, ele se encontra deitado na cama dela enquanto Kyuka aparece, parecendo o sonho de todo homem. Ela sobe nele e explica que sua recompensa é simplesmente compartilhar a cama com ela durante a noite, enquanto usa pouca proteção. Ela lhe dá um beijo profundo e diz para ele dormir para que a recompensa seja cumprida. Mas Yuki diz que não consegue adormecer, então Kyuka decide que sabe exatamente como resolver isso. Uau, uau! Ela senta nas costas dele e o coloca nas muralhas de Jericó. Ele pergunta por que ela está fazendo isso e Kyuka o lembra de como ele obedeceu à ordem de sua irmã e permitiu ser capturado, mesmo embora ela seja sua mestre. Ele pede desculpas imediatamente, mas ela ainda o prende em outra chave, quase o sufocando, o que para sua surpresa, ele meio que gosta. Eventualmente, ele adormece ao lado dele e ela completa a recompensa dormindo ao lado dele. Enquanto isso, outro Shuki humanoide, Heron, pergunta a Shikoku por que ela trouxe 2 humanoides na forma de Coco e Naon, e Shikoku explica que precisa de seguro caso uma criatura se torne exigente com sua comida. Então, uma criatura parecida com um ovo aparece e devora os 2 enquanto Shikoku declara orgulhosamente que um novo deus está nascendo. Dias depois, Yuki cozinha um banquete completo para comemorar o retorno das meninas para casa. Os membros do 6º Esquadrão mal podem esperar para experimentar. Nai propõe um brinde, e quando todos levantam seus copos, Kyuka deixa Yuki fazer o discurso, dizendo que ele foi a chave para a vitória. Ele se inclina e agradece a todos por correrem para salvá-lo, e Chuchu pula e diz a todos para aproveitarem a festa. Enquanto Himari e Yacho continuam sua estranha rivalidade entre irmãos, todos os outros se deliciam com a comida alegremente. Tenka se aproxima sorrateiramente de Kyuka, tentando convencê-la a deixar Yuki para ela, mas Kyuka recusa calmamente, dizendo que ele pertence a ela. A discussão para quando o grupo oficialmente dá boas-vindas a Yuki em casa, e ele se sente aliviado por estar de volta. Mais tarde, Yuki levanta um grampo de cabelo e lembra como, lá na caverna, Kyuka prometeu se tornar a Comandante Suprema, mudar as políticas da Força de Defesa Demoníaca e encontrar uma cura para Aoba e os outros. Aoba concordou, mas a caverna começou a desmoronar e ela abraçou Yuki para se despedir, deixando-o com algo a consertar antes que se encontrem novamente. Yuki promete encontrar uma maneira de ajudá-la e se tornar o herói que luta com a esperança de curar sua irmã. Na manhã seguinte, Tenka entra em seu quarto e se senta onde seu bebê Grave está, esperando uma recompensa há muito atrasada. Mas então Kyuka entra, e quando vê Tenka lá, ela a expulsa, lembrando-a de que precisa terminar a papelada. Tenka recua relutantemente, mas então Kyuka se vira para Yuki, sentindo-se irritada com suas atividades estranhas, e lhe ensina um novo nível de disciplina. Mais tarde, Yuki chega ao treino exausto e Himari imediatamente pede sua ajuda para que ela possa se tornar um ativo mais forte para seu comandante. Yuki concorda em ajudá-la, mas sem que eles saibam, Chuchu fica por dentro, tramando uma nova estratégia para conquistar a afeição de Yuki, agindo de maneira distante enquanto Nai observa suas divagações e se pergunta sobre o que ela está falando. De repente, Nai recebe um alerta e anuncia que um novo portão foi aberto nas proximidades. As meninas correm para fora em seu caminhão enquanto Kyuka sinaliza para Yuki, que está mais do que disposto a tomar seu lugar ao seu lado em forma de escravo. Eles se reagrupam com os outros e facilmente dominam os monstros, agora com novos objetivos em mente. Enquanto isso, em algum lugar distante, Aoba começa sua missão para encontrar as meninas desaparecidas. Se você assistiu a este resumo de anime até o fim, comente abaixo. Recompensas incríveis. E se você gosta de resumos de animes como este, assista a este vídeo.